Olá, olá, você que está se preparando para concurso público, precisa estudar língua portuguesa, gramática, enfim, toda essa parafernália aí, que é a primeira grande dificuldade que você vai encontrar em qualquer concurso. E você, em especial, que vai se preparar para esse concurso mais importante deste ano, que é INSS. Saiu a banca, Sebrasp. E o que nós vamos analisar hoje? Nós vamos ver questões de língua portuguesa que estarão na prova do INSS com absoluta convicção. Esse é o momento, portanto, de a gente se enamorar à prova do Sebrasp de língua portuguesa, a gente palmilhar aquela prova e compreendê-la. Esse é o grande momento. Por isso, fica até o fim do nosso vídeo, porque a gente vai falar sobre as questões Sebrasp da prova de língua portuguesa. Meu nome é Ricardo Russo, sou professor de língua portuguesa, sou jornalista já há bastante tempo, e a minha especialidade é justamente a produção textual, a língua portuguesa. E o que a gente vai fazer hoje é mostrar para vocês alguns segredinhos importantes e questões que estarão na prova de língua portuguesa do INSS, mas que vão aparecer, evidentemente, em tudo que é prova de concurso público. A gente vai analisar o perfil Sebrasp. Tá pronto aí? Canetinha na mão, suquinho, refrigerante, chocolatinho, parafernália. Por quê? Porque a coisa vai ser bem produtiva, vocês vão ver. Legal? Antes de mais nada, dá um joinha aí, dá um likezinho bacana aí no nosso vídeo. E quem não se inscreveu no canal, por favor, nos ajude a construir esse canal. Inscreva-se e mande sugestões também. Isso é bem importante para a gente, mandar sugestões de vídeos, de dificuldades que você tem na prova do Sebrasp ou em qualquer outra prova, para que a gente possa, então, ajudar vocês na construção desse conhecimento. Porque, afinal de contas, essa é a minha principal tarefa, a tarefa do professor. Professor quer passar conhecimento. Isso é que a gente gosta de fazer. Legal? Então, olha lá, galera, olha só, a gente vai falar sobre a correção da prova de língua portuguesa, Sebrasp. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso, que é bem importante para mim. Eu tenho o lugar de professor, de educador, portanto, eu sempre vejo a coisa por esse lado. Não é? Por quê? Porque está na minha genética, gente. São 3 décadas em sala de aula, o meu barato é esse. Meu negócio, definitivamente, é a educação. Quer dizer, eu não sou aventureiro da internet, legal? Meu negócio é educação. Então, a primeira coisa, quando a gente fala em prova de concurso público, antes de começar o vídeo, é como a gente estuda. Por quê? Porque se você não souber estudar para concurso público, não adianta você ficar aí fazendo questões e questões e mais questões, ou baixando simulados dos grandes sistemões que andam por aí. Legal? Estudar para concurso público exige outra dimensão. Em matéria de língua portuguesa, a primeira coisa, eu preciso dominar os conceitos básicos de regência, concordância, pontuação, sintaxe, que são conceitos bem básicos. Na descrição do vídeo, você vai ter o meu curso de língua portuguesa, que é o curso básico, que dá justamente essa base. Ora, antes do edital e antes do nome da banca, a gente tem de preparar essa base. Por isso que você já devia estar, quem não está, né? Agora o professor vai chamar a atenção, ó, você já devia estar alguns meses se preparando para esse edital, estudando os fundamentos, que é a base. Mas e a base não é a hora de você ficar fazendo simulados, está tudo errado. Você tem que estudar a base, você tem que saber o que é a sintaxe, você tem que saber o que é as questões de pontuação, regência e concordância. Agora, com o nome da banca Sebrasp Brasília, que vai fazer o INSS, que a gente já sabe qual é a banca, agora a gente está no segundo momento. Agora a gente vai ver como que aquele conteúdo cai na Sebrasp Brasília, mas para isso eu preciso ter aquele conteúdo. Então, se você não tem esse domínio ainda, você vai pegar o linkzinho da minha descrição do vídeo, em que você tem esse curso com quase 40 aulas de semântica e de gramática. Legal? Então, é bem importante essa base para a gente estabelecer o que a gente quer. Prontinho aí, então? Vamos lá. A gente vai fazer essa provinha que é de 2014. Dá uma olhadinha aí, ó. Peguei algumas questõezinhas dessa prova, de questões que vão cair na prova. Então, que eu sei que vão cair na prova. Ela é de nível médio. Legal, como é de nível médio, INSS, esse é o concurso mais importante desse ano, né? Nível médio, um belo de um salário, portanto, é uma grande oportunidade para os concurseiros de plantão aí, gente. Legal? Bom, então vamos lá. Ministério do Trabalho e Emprego, 2014, nível médio, Sebrasp Brasília. Ele vai nos monitorar aquilo que nós queremos e entendemos na prova de língua portuguesa. São 2 textos desse tamanho aí. Esse é o primeiro texto. Então, a prova abre com o texto. Legal? Ora,
Sabemos, você está pronto aí, ó, sabemos que, de cara, assim, para você entender isso, legal? Questões de interpretação e de compreensão de textos. Então, você vai ter aquele enunciado, julgue os itens abaixo, você tem que prestar atenção no enunciado, certo e errado. Julgue os itens abaixo e vamos fazer perguntas relacionadas à compreensão de texto. Primeiro conjunto de perguntas, virão lá 5, 6 afirmações, uma delas com absoluta convicção será uma pergunta sobre interpretação de textos. E é muito provável que uma segunda seja sobre os gêneros e tipos textuais, que vai cair e vão aparecer na prova com absoluta convicção. Então, você tem que saber isso, né? Professor, eu não lembro muito bem disso. Você vai pegar aí no meu canal e você vai ver o videozinho sobre gêneros e tipos textuais que eu postei recentemente, inclusive, há vários sobre isso, para você se equipar, né, com esse conceito que é tão básico, tão importante para o CS Brasil. Ó, se vai cair, gente, então eu tenho que saber isso. Legal? Eu preciso saber isso. Não adianta saber de ouvido, você tem que conhecer a fundo. Então, assiste o meu vídeo para você saber a questão dos gêneros e tipos textuais. Legal? Então, vai lá, olha o que diz o textinho. Né? Vou dar uma papiradinha no texto, estou no dia da prova, abri o caderno de provas, eu vou examinar esse texto. Então, a gente sabe que vai perguntar se isso é dissertação, se isso é narração, se isso é descrição, enfim. Então, vejamos, ó. Nos últimos 50 anos, um dos fatos mais marcantes ocorridos na sociedade brasileira foi a inserção crescente de mulheres na força de trabalho. Para um pouquinho. Primeiro período do texto, você está vendo que o texto é todo feito num único parágrafo, mas o primeiro período abre o texto anunciando o que vai ser tratado. Por quê? Começo, meio e fim, né, gente? Você conhece a estrutura de um texto. Olha só, se eu tenho uma estrutura com começo, meio e fim, anunciando o que vai ser, ou o que vai ser discutido, e a discussão está em torno da questão das mulheres na força de trabalho, que tipo de texto é esse? É uma dissertação? É uma narração? É uma descrição? Ou é uma injunção? São 4 tipos de texto. Legal? Vai lá. Primeiro, esse contínuo crescimento da participação feminina é explicado por uma combinação de fatores econômicos e culturais. Deixa eu ver se eu entendi. Ele vai explicar o crescimento da participação feminina, ou seja, o texto vai tratar das causas. Então, olha só, como é que a gente interpreta corretamente o texto? A gente tem que ver qual é a ideia central do texto. Então, a primeira coisa, sublinha aqui, ó, o texto vai falar sobre a mulher na força de trabalho e vai explicar quais são, né, os fatores, no caso, as causas que tornaram a mulher hoje uma discussão tão importante na sociedade, né? Essa participação da mulher, como está dito no texto, né? E quais são esses fatores? São fatores, é uma combinação de fatores econômicos e culturais. Primeiro vai dar a primeira ideia, né? O avanço da industrialização transformou a estrutura produtiva. Esse é o primeiro. E a queda da taxa de fecundidade proporcionou um aumento das possibilidades de as mulheres encontrarem postos de trabalho na sociedade. Então, olha só, industrialização, a taxa de fecundidade, o controle da natalidade, pílula anticoncepcional, década de 60, né? Isso é o primeiro aspecto. Aí o segundo, você está vendo para que serve o primeiro, o segundo? Para organizar o texto. Ó, primeiro, não sei o quê. Segundo, a rebelião feminina no final dos anos 60, do século passado, nos Estados Unidos. A famosa década de 60, tão importante para esse movimento feminino, pílula anticoncepcional, biquíni, olha que importante, né? O biquíni, né? Ou seja, o maiô de 2 peças, o biquíni, né? Que é década de 60, a liberação sexual, as drogas, tudo isso é uma combinação da década de 60 tão importante. Né? Isso, então, ele está falando dos Estados Unidos, na América, dos Estados Unidos da América e na Europa. Chegou à nossa terra, quer dizer, chegou ao Brasil e fez ressurgir o movimento feminista nacional, aumentando a visibilidade política das mulheres na sociedade brasileira. Então, a visibilidade das mulheres, ela está condicionada, a causa está explicada aí. Legal? Essa é a causa. Esse sucesso influenciou o comportamento e os valores sociais das mulheres, isso que proporcionou alterações na formação da identidade feminina. Então, a consequência disso, qual foi desse crescimento da participação das mulheres? Né? A formação da identidade, isso é a consequência. Agora vai finalizar o texto. Ó. A redefinição dos papéis femininos aconteceu em todas as classes sociais, isso é um dado importante, e elevou a taxa de participação feminina no mundo do trabalho e da política. Legal? Ora, é um texto rápido, mas um texto bem interessante, porque ele vai nos levar justamente a
a mostrar algumas causas, né, da participação feminina, que é um assunto tão atual e cai em redações aí de um modo geral. Muito bem. Agora, vamos para a questãozinha, então. Olha só que barbada que eu vou mostrar para vocês. Olha só. Afirmação 4, né? Então, julgue os itens abaixo, certo e errado. Esse é o enunciado. Vamos julgar. É para botar E ou C. Vamos lá. Depreende-se, quer dizer, conclui. Eu não sei o que é depreende-se, professor. Vocabulário, meu queridão. Então, vai lá. Conclui-se do texto que a participação das mulheres, depreende-se, conclui-se do texto que a participação das mulheres na sociedade brasileira deve-se exclusivamente, olha como esse advérbio é importante, a fatores culturais e a formação da identidade feminina. Então, olha só, a causa das mulheres ter crescido na sociedade brasileira é exclusivamente, olha como esse exclusivamente restringe fatores culturais na formação da identidade. Ora, o texto, voltando, você lembra o que diz o texto? São fatores econômicos, fatores culturais e a combinação. E isso você sublinhou no texto. Texto trabalhado, texto lido e compreendido, aquele texto que o aluno risca, rasura. Antes de chegar, por favor, deixa eu abrir a tela de novo aqui. Antes de você buscar as alternativas, você tem que entender muito bem o texto, senão você vai se confundir. Na verdade, isso não é um teste de interpretação, é um teste de atenção, sobretudo de atenção. Então, de leitura. Ora, o que você tem que fazer? Bota a setinha, sublinha aquela, e pergunta para você qual é a ideia principal e quais são as ideias secundárias, e sublinha isso no texto. Ora, o texto vai tratar das causas e claramente, explicitamente no texto está dito que a combinação de vários fatores está explícito no texto e não implícito, né? Está explícito. Na linha X ali você vai olhar e vai perceber que essa é a resposta. Portanto, muito simples, gente, muito simples essa questãozinha aqui. Exclusivamente está na cara que isso aqui está errado. Legal? Então, a 4E. Marcou certo? E? Vamos lá, marca certinho, eu já estou vendo o crachá no final do túnel, o crachá do INSS brilhando no seu peito para você poder desfilar com orgulho diante da família, dos amigos. Olha lá. 5. O texto pode ser classificado como narrativo. Óbvio que isso vai aparecer na prova, né? Aí vem narrativa, aí vem a explicação, por apresentar a história da inserção das mulheres na força de trabalho. Essa explicação, ela mais confunde que esclarece, ela quer atrapalhar mesmo, né? Então, a gente tem que ter o fundamento da coisa. O que é um texto narrativo, queridão? Vamos lá. O que é um texto narrativo? Texto narrativo é um texto que tem personagens, que conta uma história, é uma ação de se desenrolando. O texto que a gente acabou de ler para vocês é um texto que faz uma reflexão, portanto, ele trata de ideias, e ideias são abstratas, a respeito da participação feminina no mundo moderno e analisa as causas dessa participação e como é que isso refletiu na sociedade brasileira. Então, não está contando a história de uma mulher, contando a história, ela nasceu certa vez. Então, isso não é uma narração. O resto é só para enrolar, nem olha o resto da questão. Quando eu digo que é narração, característica da narração, está contando algo que aconteceu. Não há uma ação. Ele vai historicizar simplesmente, ele vai explicar a causa, mas ele não pega uma personagem ou várias personagens e faz uma narrativa. Isso é dissertar. Então, por exemplo, deixa eu falar da minha experiência de avaliador de redações do Enem, né, gente? Olha só, você está corrigindo a redação e é uma dissertação. O que é isso? Você vai discutir as ideias. Então, preconceito contra a mulher brasileira. Esse é o tema, legal? Aí o aluno começa assim, ela nasceu numa cidade muito distante, no interior do Brasil. Ela era uma mulher de fé, ela acreditava na força do trabalho. Gente, ele está contando uma história. Ela nasceu, ela não sei o quê. Eu estou contando uma ação que está acontecendo com um personagem central, uma ideia de tempo, uma ideia de espaço. Isso é uma narração. Então, quando o aluno começa contando uma história, a gente já zera a redação. Porque o tipo textual é uma dissertação. Mesmo que ele faça uma história linda, maravilhosa, cheia de criatividade, não é? A redação do Enem não é uma prova de criatividade, então a primeira coisa ele tem que respeitar o tipo textual dissertativo. Discussão de ideias. É isso que é uma dissertação. Portanto, erradíssima a afirmação 5. Então, 4 errada, 5 igualmente errada, e estava fácil para quem conhece um pouquinho os tipos e gêneros textuais. Eu não sei direito. Olha meu vídeo lá. Legal? Vamos ver a mesma questãozinha, diz assim, no que se refere ao texto acima, julgue os próximos itens, é a primeira afirmativa,
eu estou deixando para depois, porque eu estou indo por grau de dificuldade, né? Vem a questão mais complexa agora. Agora eu preciso da sua atenção. Preciso da sua atenção. Então, pega o chocolate aí que vai te ajudar. Pega o chocolate. O chocolate vai te ajudar, até caiu o microfone. O chocolate vai te ajudar agora aí. Eu preciso desse chocolate para você, para o Tico e o Teco funcionarem muito bem. Olha só. Nós vamos falar de uma questão, ou de um tipo de questão, vão cair várias questões desse tipo, que é característico do Sebrasp. Eu trabalho com isso há muitos anos com o Sebrasp, eu conheço muito bem a lógica deles. A gente chama esse tipo de questão de reescritura de textos. Não foi Sebrasp Brasília que inventou isso. Vestibulares, antes de Sebrasp usar, já se usava esse tipo de questão. Legal? Ou seja, como é que funciona a questão de reescritura de textos? Né? Bem simples, gente. Deixa eu ver. Deixa eu só dar o panorâmica para depois a gente olhar a questão. Olha só, reescritura de textos é como eu posso reescrever um texto, não é? Um trecho de um texto, eles vão pegar um trecho lá do texto, sem que aquilo tenha, por exemplo, erros, desvios gramaticais, aí é gramática, então é regência, concordância, crase, gramática. Tem que ver se está certo na gramática. E alteração semântica, quer dizer, significado. Eles querem que reescrever, fazendo uma construção sinônima que queira dizer a mesma coisa e que esteja correta do ponto de vista da gramática, não tenha desvios gramaticais. E é isso que você precisa entender no enunciado. Então, vamos lá, vamos ver o que diz o enunciado. O enunciado diz assim: estaria mantida a correção gramatical, ó, tá ali, correção gramatical, então é gramática. Tem que olhar crase, regência, concordância, vírgula. Legal? É parafernália toda da gramática. Não diz qual é o problema gramatical, e esse é o grau de dificuldade maior. E o sentido original, então nós estamos falando agora de significado do primeiro período do texto. Tem que saber o que é o primeiro período, né? Período termina no ponto. Se fosse reescrito da seguinte forma, então está pedindo para reescrever o primeiro período. Então começa, vamos por partes. Vamos lá, vou te ajudar aqui. Ó. Há 50 anos, prof, o que dizia o texto? Eu vou mostrar o texto, vou mostrar o texto, vou mostrar o texto. Nos últimos 50 anos, vírgula, há 50 anos. Ora, o que eles estão analisando aqui? Ele quer verificar que se são nos últimos 50 anos, faz 50 anos, né? 50 anos passados, tempo passado. O que ele quer verificar? Se você sabe que tempo passado é a do verbo haver. É uma questão de ortografia, muito recorrente em prova de concurso público, não é? Se fosse tempo futuro, seria só o azinho preposição. Mas como é? Daqui a 50 anos, nós vamos ver tal coisa. Tempo futuro. É só o azinho, preposição. Há 50 anos, indica tempo decorrido, que eu posso substituir pelo verbo fazer. Faz 50 anos, e aí, sempre no singular, não é fazem 50, pelo amor de Deus! Não é fazem 50 anos, é faz 50 anos, ou há 50 anos, tanto faz. Legal? Então, ele estava querendo ver a ortografia. Corretíssimo, há 50 anos. Tempo decorrido. Verbo haver, indicando tempo decorrido, questãozinha recorrente em prova de concurso público, concurseiro tem que saber. Se você fez o meu curso lá do básico, sabe isso, claro. Há 50 anos, um dos fatos mais marcantes ocorreram na sociedade brasileira. Vamos por partes. Um dos fatos mais marcantes ocorreram na sociedade brasileira. Ora, vamos olhar o texto original. Ó, texto original diz assim: um dos fatos mais marcantes ocorrido na sociedade brasileira foi a inserção crescente de mulheres na força de trabalho. Agora a gente vai para a sintaxe, meu queridão. Onde é que está o verbo aí? Ó? Um dos fatos mais marcantes ocorrido. Esse ocorrido é um adjetivo. Ó. Um adjetivo que concorda com um, não é? Que é um numeral. Ó. Um dos fatos, dois dos fatos, três dos fatos, está dando um numeral. Então concorda com esse numeral, por isso no singular. Ocorrido na sociedade brasileira, por isso ocorrido no singular, porque é um, né? Foi, um foi. Não é? Então, se fossem dois, foram. Né? Foi a inserção crescente de mulheres no mercado de trabalho. Então, esse foi, que é o verbo de ligação, está concordando com esse numeral um, está no singular. Esse é o verbo. Agora, o que aconteceu na construção reescrita? Olha lá. Eles pegaram o ocorrido, e que é um adjetivo, e transformaram num verbo. Então, o que eu tenho que ver? A primeira coisa, tem um verbinho ali, eu tenho que verificar a concordância verbal. Um dos fatos mais marcantes ocorreu na sociedade brasileira, ou seja, concorda com o numeral um, e não com dos fatos, que é um adjunto adnominal, não é um núcleo do sujeito. Então, havendo esse numeral ali como núcleo, concorda com o numeral. Dois dos fatos ocorreram, um dos fatos ocorreu na sociedade brasileira. Então, o que eles estavam querendo verificar aqui?
se na verdade, porque a semântica não mudou, o que mudou de fato aqui, o que há aqui de fato é um erro de concordância verbal. Então, a número 1 está terminantemente errada e é a questão da concordância verbal. Legal? Então, passa adiante e segue a vida. Professor, melhora isso para mim? Quando você tiver esse numeral no sujeito, o verbo vai concordar com o numeral porque ele tem essa força, né, de determinar concordância verbal. Ó, mais de um deputado declarou-se indignação. Ó, mais de um. Tem um que é o numeral, então declarou vai concordar com o numeral. Mais de 2 declararam. Agora vamos pegar uma outra expressão. Ó, cerca de 2 deputados. Ó, cerca de 2. Concorda com o numeral. Legal, olha como o numeral ele é importante para a concordância verbal, tá bem? Então é aquele caso ali, para ajudar vocês um pouquinho mais com a teoria. Né? Belezura? Tudo bem até aqui, galera? Vamos lá. O trecho, dúvidas, manda aí, vai me monitorando aí, manda mensagem. Esse sucesso aí, ele tira um trecho, ó, influenciou o comportamento e os valores sociais das mulheres. Poderia ser, de novo, reescrito da seguinte forma, ó. Aqui eles não falam em semântica nem gramática, tá? Aliás, deveria estar aqui no enunciado, né? Sem desvio, igual ao enunciado anterior, né? Esse sucesso influenciou no comportamento e nos valores da sociedade, das sociais das mulheres. Olha bem, vamos de novo, a gente vai primeiro na gramática, a primeira coisa. Né? Esse sucesso influenciou o comportamento, compare com o que foi reescrito e veja o que mudou. Esse sucesso influenciou no comportamento. Ah, tem um no ali, o que é um no? Em mais o. Então, o que é que está sendo pedido agora? Agora não é a concordância do sujeito com o verbo, agora é o verbo com o seu consequente. Né? Aquilo que se liga ao verbo depois. Então, agora é a regência. Essa é a diferença entre concordância verbal e regência verbal. A concordância é a concordância do verbo com o sujeito. A regência é a ligação entre o verbo e o seu consequente. Essa é a diferença entre regência e concordância. Se você não sabe, vai lá. Isso é o fundamento da coisa, legal? Qual é a regência do verbo influenciar? Quem influencia alguma coisa, influencia em algo. Então, eu tenho uma dupla regência. Portanto, eu posso botar influenciou o comportamento, verbo transitivo direto, exige objeto direto, ou influenciou no comportamento, agora eu tenho a preposição em. As duas formas são consideradas corretas, a regência do verbo influenciar. Então, poderia ser corretamente, então vou levar como gramática, né, e não semântica, corretamente, vou imaginar que seja desvio, eu tenho uma reescritura aceita como correta. Então, essa aí está certa, bonitinha, legalzinha, bem escrita. Olha só, então, a reescritura dava conta, na primeira, de concordância, a segunda dava conta da regência. Carinha de prova mesmo de concurso público, e é isso que vai acontecer. Vamos para o segundo texto, então, vamos lá? Deixa eu botar o texto inteiro na tela, você está me acompanhando aí, galera? Olha, vamos de novo no chocolate aí, vamos lá, tico-teco ativos, ó. Durante os primeiros minutos, Honório não pensou em nada. Mas começou já falando do Honório e com uma ação, ó, com uma ideia de tempo, ó, foi andando até o Largo da Carioca. Aí você tem Machado de Assis. Bom, gente, se é Machado de Assis e se é um trecho de uma obra do Machado de Assis, você está contando uma história. Se você está contando uma história, isso não é uma dissertação. Isso vai ser o quê, então? Isso vai ser uma narração. Legal? Então, o primeiro texto é um texto dissertativo e o segundo texto é um texto narrativo, um trecho de Machado de Assis, e que ele está contando uma história. Olha só. Olha a afirmação 13. Por tratar de um conflito interior acerca da ética e da moral, olha que bonitinho para enganar o tolinho. Ó. O trecho acima é predominantemente dissertativo. O texto acima é predominantemente... O quê? Eu ouvi? O que você falou aí mesmo? Hein? Que? Narrativo. Agora sim, é um texto narrativo, certo? Ou seja, não vai te deixar enganar pelas palavras bonitas. Eles são ótimos nisso, né? Para pegar o tolinho. Um conflito de interior. O que é isso? O
que é uma narração, o que é uma dissertação? Ora, se o texto está contando uma história, ele é predominantemente narrativo. Olha que esse predominantemente é importante, né? Ou seja, a maior parte do texto está contando a história. Então é um texto, uma história com personagem, um texto de Machado de Assis, facinho de definir isso também, legal. Então isso é uma narração e não é uma dissertação. Ou seja, a que conclusão você está chegando agora? Que nós vamos ter, com absoluta convicção na provinha lá, Sebrasp e INSS, final do ano ou começo do ano que vem, você vai ter, por evidente, mas com absoluta convicção, sim, a questão dos gêneros e tipos. Vou insistir para você entrar no meu vídeo e assistir isso, tá? Porque vai estar lá. O termo C, agora a coisa vai complicar. O termo C na linha 7 e na linha 10 pertence à mesma classe gramatical. Olha aí quem fez o meu curso, né? O curso começa falando sobre morfologia, né? A gente tem que saber quais são as 10 classes gramaticais, precisa saber identificar adjetivo, substantivo, verbo. Se não souber isso, não adianta. Peraí, deixa eu me botar aqui na tela de novo. Vou repetir isso para você. Se você não sabe o que é, não sabe identificar de verbo, adjetivo, preposição, conjunção, não adianta ficar baixando simulado, você está perdendo tempo, porque isso é elementar, isso é o primeiro passo para a gente estudar língua portuguesa, morfologia, pelo amor de Deus, ouve o que o tio está falando, ouve com atenção, legal? Então, vamos de novo. Olha só, na linha 7, essa é a questão mais chatinha, talvez, para você. Vamos ver. O termo C na linha 7 e o termo C na linha 10. Ele está dizendo que é a mesma classe gramatical. Classe gramatical, pronome, adjetivo, conjunção. É isso, é disso que se trata. Então, voltamos lá. Na linha 7, diz assim, alguma coisa, olha a grafia, né, da palavra coisa, de Machado, sim, tem mais de 100 anos o texto, né? E encostou-se à parede. Olha, esse C do encostou-se à parede é um pronome. Por que é pronome? Está colado no verbo. Está colado no verbo por meio de hífen, isso é um pronome. Classe gramatical. Pronome. Não está pedindo função sintática, está pedindo classe gramatical. Pronome. Vamos para 10. Principal das reflexões, a consciência perguntava-lhe se podia utilizar. Olha o C na linha 10. Perguntava alguma coisa, perguntava se podia. Gente, o que é esse C agora? O grau de dificuldade aumentou um pouquinho, né? Você tem ali o verbo perguntar, perguntava-lhe se podia. Esse C inicia uma nova oração, Perguntou se podia utilizar. Você observa que é uma nova oração, você tem o perguntava, que é um verbo, e o podia utilizar-se é uma outra locução verbal, uma outra oração. E esse C está juntando as duas orações. Então, esse C é uma conjunção, mais especificamente uma conjunção integrante, que inicia as orações subordinadas substantivas. Análise sintática externa. Quem fez meu curso sabe do que eu estou falando. Legal? Ou seja, agora esse C na linha 10 é conjunção. Significa dizer, portanto, que um é pronome, outra é conjunção. Então, a questãozinha está errada. Beleza? Bom, então, cai um pouco classe gramatical, cai morfologia, a gente se viu, vai cair a questão de gêneros e tipos, questões de interpretação, concordância, regência. Está faltando algo que é da lei, tem que aparecer, que é a questão dos pronomes, da famosa questãozinha de coesão textual. Ele quer saber a quem se refere o pronome. A gente chama isso de pronominalização. Na linha 15, a forma pronominal lá e em anunciá-la refere-se à polícia. Então, ele quer dizer que lá se refere a um antecedente, não é? Esse pronome se refere a um antecedente, polícia. Na linha 15, isso não é interpretação de texto, tá, gente? Isso é pronome, né? Vamos para a linha 15? O que diz a linha 15? A consciência acabou por lhe dizer que não podia, que devia levar a carteira à polícia, ou anunciar lá. Sei, olha só, a consciência acabou por lhe dizer que não podia, que devia levar a carteira à polícia. Ou seja, anunciar lá, se refere à polícia? Não, se refere à carteira à polícia, né? E não à polícia. Ou seja, mas tão depressa acabava de lhe dizer isso, vinham os apuros. Então, esse lá não, tu não vai anunciar à polícia, não é? Então, esse lá não se refere à polícia. E sim a dívida, né, que é o que vem um pouquinho antes ainda, legal? Então, afirmação número 11 também errada, é
com a questão de concordância, melhor, de uso de coesão textual, uso de pronomes, que vai estar na prova. Então, o que a gente viu? 30 minutinhos marcando aqui, o que a gente viu? Análise desses textinhos, questões recorrentes que vão aparecer, sim, sem dúvida vão aparecer na prova do Sebrasp, para quem vai fazer Sebrasp, e essa galerinha que está estudando para o INSS, seja muito bem-vindo ao canal aí, dá um joinha, vou insistir, te inscreve aí e manda sugestões para a gente, legal? Então, estamos aqui para ajudar a galera do INSS, a galera que vai fazer Sebrasp Brasília, a estudar essa prova de língua portuguesa e as peculiaridades dessa prova.